Então, pessoal, assim como a gente consegue associar resistores em série, em paralelo, para simplificar a análise do circuito, tem uma outra ferramenta que ela se origina diretamente aqui das leis de Kirchhoff aplicadas a uma associação série ou a uma associação paralela de resistores, que também facilitam a minha análise. Tá? Essa técnica que a gente vai ver agora, ela se chama divisão de tensão, né, que eu uso quando eu tenho resistores conectados em série, e eu vou ter a divisão de corrente, tá, quando eu tiver resistores conectados em paralelo. Tá? Então, o que essas técnicas vão me permitir? Vão permitir que eu consiga calcular diretamente a tensão em um resistor de uma associação série de resistores. Tá? Se eu sei a tensão total que está aplicada sobre aquela associação série de resistores e eu sei o valor de cada um dos resistores, eu consigo calcular diretamente a tensão em qualquer um desses resistores. Tá? Esse é o princípio da divisão de tensão. Tá? Então vamos ver aqui da onde que sai esse princípio, né? Então vamos voltar aqui ao nosso mesmo circuito, aquele, né, em que eu tenho uma fonte de tensão, tá? Aplicada sobre uma conexão série de três resistores, R1, R2 e R3. A gente viu, né, que a corrente total fornecida por essa fonte é a mesma corrente que eu tenho em cada um dos resistores, tá? E ela é dada pela tensão Vs dividido pela soma das resistências de cada um dos resistores. Tá? Então eu posso dizer que a tensão em cada um desses resistores, tá, o VR1, o VR2 ou o VR3, vai ser a resistência desse resistor multiplicado pela corrente que está passando por ele, tá, que é o meu IS. Tá? Então, se eu colocar aqui no IS, né, a multiplicação pela resistência individual de cada um dos resistores, eu tenho essa equação aqui, né, em que, por exemplo, o meu VR1 vai ser igual à resistência R1 dividido pela soma das resistências multiplicado pela tensão a total que está aplicada na conexão dos resistores. Tá? Da mesma forma, o meu VR2 ele vai ser a resistência R2 dividido pela soma das três resistências multiplicada pela tensão total aplicada ali nessa associação série. E para o VR3 a mesma coisa. Tá? Então a gente consegue, pessoal, enunciar o princípio da divisão de tensão da seguinte forma. A tensão em cada resistor de uma associação em série vai ser igual à tensão total aplicada, multiplicada pela resistência do mesmo e dividida pela soma de todas as resistências da associação série. Tá? Então, pessoal, daqui a gente já tira vamos dizer, algumas conclusões bem interessantes. Quer dizer o quê? Quer dizer que a queda de tensão em cada um dos resistores de uma associação série, ela vai ser diretamente proporcional à resistência daquele resistor. Tá? Ou seja, os resistores de maior resistência numa associação série vão ter a maior queda de tensão sobre eles. Da mesma forma, os menores resistores, né, vão ter a menor tensão aplicada sobre eles. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo numérico, né, para vocês verem. Né? Imagine que eu tenho uma tensão de 10 volts aplicada sobre um resistor de 300, outro de 500, outro de 1.200 ohms. Tá? Vocês podem ver aqui que aplicando, né, esse princípio, não é? Onde a queda no resistor é a resistência dele dividido pela soma das resistências multiplicada pela tensão total. Eu vou achar 1,5 volts para esse resistor de 300 ohms, 2,5 volts para o resistor de 500 ohms e 6 volts eu vou ter aqui, né, o VR3 vai ser 6 volts, que é a resistência
sobre o meu resistor de 1.200 ohms. Tá? Então, pessoal, esse princípio da divisão de tensão, ele faz o seguinte: imaginem que nesse exemplo aqui, eu perguntasse para vocês qual é a tensão VR2. Tá? Vocês poderiam simplesmente fazer a tensão no VR2, né? Eu posso somar a fazer a associação séria desses três resistores, né? Eu tenho 300 mais 500 mais 1.200, eu teria 2.000 ohms, né? 2 quiloohms. Então eu poderia calcular a minha corrente I, né? Fazendo ali os 10 ohms dividido por 2.000, tá? Em que eu encontraria aqui 0,05, tá? Ou 5 miliamperes. Tá? E daí, para eu encontrar o meu VR2, eu posso fazer a minha corrente I multiplicado pela minha resistência de 500 ohms. Então, eu vou fazer ali o 0,005 vezes 500, vou achar 2,5 ohms. Tá? Então, eu fiz 3 passos de cálculo, né? Em que eu fiz a soma das resistências, depois eu calculei a corrente total, e depois eu multipliquei a corrente pela resistência individual e achei 2,5. Ou então eu posso fazer tudo isso em um passo só, se eu só quero saber a minha tensão VR2, eu posso aplicar esse princípio da divisão de tensão, né? Onde a minha tensão VR2 seria a resistência, R2, né? 500 dividido pela soma das resistências, né? 500 dividido por 2.000, que é 1/4, né? Vezes 10, que seria igual a 2,5 volts. Tá? Então, como eu falei, dependendo, né, do que está sendo pedido no exercício para vocês, às vezes vale mais a pena a gente usar um princípio da divisão de tensão do que fazer a associação séria, calcular, usar a lei de Ohm, tudo isso aí, né, porque a lei de Kirchhoff, a lei de Ohm, tudo isso já está implícito no princípio da divisão de tensão. Tá? Da mesma forma, então, da mesma forma que eu tenho, né, para uma divisão de tensão de resistores em série, eu posso ter o cálculo direto, né, da corrente individual de cada resistor de uma associação paralela de resistores. Tá? Então a gente tem essa dualidade, né? Enquanto os resistores estão em série, eu consigo calcular a tensão. Quando eles estão em paralelo, eu consigo calcular a corrente, né, em cada um desses resistores, sabendo qual é a corrente total fornecida a esse paralelo. Tá? Então esse aí vai ser o meu princípio da divisão de corrente. Tá? Para a gente chegar nesse princípio, então, eu posso usar a lei de Ohm, novamente, né, onde a minha tensão V aqui, né, vai ser a corrente total multiplicada pela resistência, a resistência total, né, desses resistores. Tá? Mas para eu não fazer aquela resistência que 1 sobre a resistência total vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, tá? Vai ficar mais complexo. Então eu posso dizer que a tensão vai ser a corrente total dividida pela condutância total desses 3 resistores. Tá? G1 mais G2 mais G3. E também eu consigo calcular a corrente de cada um desses resistores, fazendo a sua condutância individual multiplicada pela tensão V. Né? Porque G1 vezes V é a mesma coisa que V dividido por R1. Tá? Então, a corrente no R1 seria a condutância desse resistor dividido pela soma das condutâncias multiplicada pela corrente total aplicada no paralelo. Tá? Da mesma forma, para o IR2, eu tenho que a corrente
no R2 vai ser a condutância G2 dividido pela soma das condutâncias vezes a corrente total. E a mesma coisa, então, para o meu IR3. Dessa forma, então, pessoal, a gente consegue enunciar o princípio da divisão de corrente como sendo que a corrente em cada resistor de uma associação em paralelo vai ser igual à corrente total aplicada, multiplicada pela condutância daquele resistor e dividida pela soma de todas as condutâncias da associação paralela. Tá? Então, agora, pessoal, no caso dos resistores, né, ou seja, da divisão de corrente entre uma série de resistores, a gente já pode inferir, né, que a corrente em cada um desses resistores vai ser inversamente proporcional à resistência do mesmo. Tá? O que é uma coisa óbvia, né? Ou seja, resistores de menor resistência vão ser percorridos por correntes maiores, tá? Enquanto resistores de maior resistência vão ter correntes menores. Tá? Então aqui, pegando esse exemplo, não é, onde eu tenho 100 mA aqui, aplicados nessa associação aqui de 3 resistores em paralelo, não é? Eu vou fazer ali a condutância, por exemplo aqui, né, para o IR1, a condutância desse resistor, 1 sobre 50, dividido pela soma das condutâncias, né, 1 sobre 50, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 500, vezes os 100 mA, que vai resultar aqui em 62,5 mA. Tá? A mesma coisa aqui para o R2 e para o R3. Então vocês podem ver que o resistor de 500 ohms, que é o maior de todos, tem a menor corrente. O de 100 ohms tem a corrente média, no caso, né? E o resistor de 50 ohms tem a maior corrente. Tá? Vocês podem ver também que tem uma relação linear aqui, né? Ou seja, esse resistor aqui, ele é a metade do valor desse resistor. Logo, a corrente nele é o dobro. Né? Então, pode ver aqui, ó, 31,25 no D100, 62,5, exatamente o dobro num resistor de 50 ohms. Da mesma forma, se eu pegar aqui o de 500 ohms, a corrente ele é 10 vezes maior do que o R1. Né? Então, a corrente nele tem que ser 10 vezes menor que a corrente no R1. Né? 6,25 mA, 62,5 mA. Tá? Eu tenho essa relação aí linear, né, da divisão de corrente. Da mesma forma, lá na divisão de tensão, né, eu também tenho essa relação, só que daí inversa, né, ou seja, os maiores resistores vão ter maiores tensões aplicadas sobre eles. Né. E aqui, para a gente finalizar essa parte da divisão de corrente, né, lá na associação paralela, a gente viu que a gente tinha uma situação especial para 2 resistores em paralelo, em que eu não trabalho com as condutâncias, né, mas eu faço que a resistência do equivalente era o produto dividido pela soma das resistências. Tá? Da mesma forma, a gente pode aplicar esse princípio aqui para a divisão de corrente entre 2 resistores. Tá? De que forma, né? Vocês podem ver aqui que a resistência equivalente, né, de 2 resistores em paralelo é isso aqui, né, R1, R2 sobre R1 mais R2. Então a tensão, né, a tensão total é a corrente total vezes essa resistência equivalente. E a corrente de cada um seria essa tensão total, que é isso daqui, né, dividido pela resistência de cada um deles. Né? O IR1 é V dividido por R1 e o R2 é V dividido por R2. Tá? Então, se eu, no caso aqui do IR1, né, fizer V sobre R1, eu vou ter 1 sobre R1 que multiplica I R1, R2 sobre R1 mais R2. Tá? Esse R1 vai cortar com esse R1 aqui. Logo, a corrente no R1 vai ser I vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? E aqui para o IR2 o contrário. Tá? O que tem de especial nessas equações aqui, pessoal? É o seguinte, ó, vocês podem ver ó, que a corrente no IR1 vai ser a corrente total multiplicada pelo outro resistor,
né? Ou seja, se eu quero saber a corrente no R1, o meu numerador vai ser o R2, né? Dividido pela soma das duas resistências. Da mesma forma, quando eu quiser o IR2, eu tenho o I multiplicado pelo R1, né? Dividido pela soma de R1 mais R2. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o princípio da divisão de corrente para dois resistores, tá, pessoal? Por favor, não extrapolem essa definição para 3, para 4 resistores. Tá? É uma coisa natural que a gente quer fazer às vezes, mas não é correta. Tá? Sempre que tiver 3 ou mais, vocês vão ter que trabalhar em função das condutâncias, tá? Para fazer essa divisão de corrente. Certo? Então, com isso, a gente termina essa parte de associação de resistores, tá certo?